Brasil ele é um país que é atravessado por que eu tenho chamado de tendências estruturais, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo agora, é importante dizer o seguinte: o Brasil ele carrega consigo alguns problemas que são históricos, que nunca foram resolvidos, que sempre quando se tentou resolver esses problemas, nós acabamos caindo naquela velha armadilha que nos leva a golpes de Estado, destruição das instituições e que tais, né? Que são parte da história do Brasil e mormente da América Latina. Agora, quais são essas três tendências a que me refiro? A primeira delas, a gente não pode fugir disso. Para falar de autoritarismo, falar de racismo, que são as outras duas, nós temos que falar também da questão econômica do Brasil, do que muitos autores chamam de subdesenvolvimento, que é o desafio de nós vencermos a desigualdade, nós criarmos um parâmetro produtivo no Brasil que nos tire da dependência, como dizem outros autores também. Ou seja, o Brasil é um país economicamente dependente. O Brasil é um país que precisa fortalecer o seu sistema produtivo, a sua indústria. E, portanto, se a gente quer falar de vencer o autoritarismo no Brasil, tem que entender também o que significa autoritarismo. Falar de autoritarismo no Brasil é falar da aversão que as elites brasileiras, em especial, e a própria personalidade brasileira tem em relação à participação popular nos processos políticos. O povo brasileiro não participa ativamente dos processos políticos que afetam diretamente a sua vida. E a outra dimensão é o racismo. Então, ou seja, nós precisamos pensar nessas questões, mas veja, não existe combate ao racismo se nós não resolvermos a questão da ampliação da participação política popular nos processos decisórios fundamentais. Um exemplo que eu estou falando é o seguinte: você veja só que agora existe um homem que está praticamente sozinho travando o avanço da economia brasileira. Olha só o que significa isso. Perceberam? Então, o que significa um país que tem aversão contra a democracia? Estou falando do presidente do Banco Central, exatamente. O presidente Lula tem falado e tantos outros têm falado. E eu me sinto absolutamente à vontade para falar isso, porque, vejo, não existe possibilidade da economia brasileira avançar e não existe possibilidade dos direitos humanos do Brasil avançarem no seu patamar se a gente não resolver o problema da economia brasileira. Direitos humanos tem a ver, por exemplo, com gente que passa fome, gente que não tem onde morar, gente que não tem o que vestir, gente que não tem emprego. Então não há que se falar em direitos humanos se nós não fizermos uma grande reconstrução da economia brasileira, se nós não avançarmos em relação a isso. E da mesma maneira, Luísa, não há que se falar em democracia, no sentido que a gente quer falar, dessa abertura, participação política, social, uma democracia popular, se nós não vencemos o grande drama da vida social brasileira, que é o racismo. Então eu acredito o seguinte, eu acho que esses pontos todos têm que se ligar, e eu acho que o Brasil só avança se nós tivermos a capacidade de olhar para esses três problemas numa síntese que eu acho que é o que deve orientar as nossas ações políticas em prol do Brasil.